A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nesta manhã. Estamos aqui mais um dia na presença do Senhor, nosso Pai, para mais um dia da Palavra de Deus, mais um dia de estudo bíblico da Palavra de Deus. Que você que está aí do outro lado possa nos acompanhar, e agradecer a Deus a todo momento. Que o nosso Pai esteja sempre conosco nessa manhã de louvor, de adoração ao Senhor, mas também com o aprendizado da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração para dar o início. Glórias a Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amado, querido, soberano Deus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso conosco, Pai. E a Tua palavra, Senhor, que nos traz vida, nos traz salvação, Pai. Nessa noite, ó Pai, através da Tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos protegendo, através da Tua palavra, que o Espírito Santo possa nos guiar, Papai do céu, e dar entendimento, e trazer luz para onde há trevas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa poderosamente a todos que estão ouvindo nessa noite, para meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, e para todos que estão também trabalhando nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Toda honra e toda a glória é do nome do Senhor. Glórias a Deus. Que o Senhor esteja sempre conosco, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo nos guia. Amém. E graças a Deus. Eu queria estar dizendo para você que nós vamos estar dando início e louvando a harpa cristã com um louvor, 547, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Vamos lá. Glória a Deus. Seu trabalho aqui findou, a carreira desse santo nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome
Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os gemidos Vão subindo, e a festa celestial, todo o céu céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, ao ao som de muitas águas, nós nós ouvimos entoar, aleluias, ao Cordeiro, vamos indo para o lar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta Ele está soando, o meu nome a chamar. o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar, Aleluia, Ele vem me buscar. aleluia, Ele vem nos buscar, né, meus amados? Toda a honra e toda a glória do Senhor. O Rei vem nos buscar. Aleluia. Maravilhoso é nosso Pai. E mais uma vez estamos aqui na presença dEle, né? Para adorar e glorificar o Teu santo nome. Maravilha. Que Deus é tão grande e maravilhoso pela Tua presença e a Tua misericórdia, né? Então, nós temos que crer, né, na palavra, e que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais nos nossos dias, né, de hoje. E estamos preparados também para vir buscar. Hoje nós vamos estar estudando a palavra do Senhor e exaltando o nome dele através da palavra e glorificando o nome dele. A gente vai estar fazendo, né, uma leitura básica que se encontra na carta de apóstolo Paulo, escreveu a primeira Tessalonicense, no capítulo 1, de versículo de 1 ao 10, amém? A gente vai estar fazendo essa palavra, nós vamos estar dando início, né? E eu gostaria que você que está aí do outro lado, você que está ouvindo nessa noite, né? Nessa manhã, porque nada mais melhor para nós que estamos aqui essa noite é estar ouvindo e aprendendo com os nossos irmãos do passado, né? Através da palavra santa que eles deixaram na Bíblia Sagrada. Amém? Glórias a Deus. Então, pega a sua Bíblia e nos acompanhe a leitura nessa manhã, né? Nessa manhã de quarta-feira, 15 de 7 de 2020. Eita glória, aleluia. Amém? Vamos dar início da palavra com a carta de apóstolo Paulo, que escreveu a primeira Tessalonicense, capítulo 1, de versículo 1 ao 10, onde se encontra escrito assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz tenhais
de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graça a Deus por vós todos, fazendo a menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus, nosso Pai. Versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Versículo 6. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Versículo 8. Porque vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus, e se espalhou de tal maneira que já dera não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam, no qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertiste a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, e a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia! Glórias a Deus! Nós sabemos que Paulo Timóteo, Silvano Timóteo, quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Tessalonicenses, para que Deus tinha dado essa sabedoria para ele, para que ele animasse a sua igreja em Tessalonicenses, porque ele congregava nessa igreja em Tessalônica. Então ele foi ali para dar força para os seus irmãos, Silvano e Timóteo, para que eles não desistissem do amor de Jesus Cristo, de levar a palavra, levar o Evangelho. E ali então foi uma das primeiras cartas, 50 anos depois de Cristo, depois de Jesus, que Paulo escreveu. Foi uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, à igreja de Tessalônica. Então vamos dar o início dessa palavra, através dessa leitura. A gente vai estar falando em cima dessa palavra. Nosso texto de hoje, áureo, porque eles mesmos anunciam, nos qual a entrada que tivemos para convosco, e com os ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A verdade prática, em consequência do pecado, não há cultura inocente e nem inofensiva, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Amém? Glórias a Deus. E Deus é tremendo, maravilhoso, que vai estar falando conosco através dessa leitura que nós fizemos em 1 Tessalonicenses, da carta de São Paulo a Tessalônica. A Bíblia relata que o ser humano foi atingido pelo pecado original, Por isso suas ações carregam a essa herança negativa. Por causa do pecado, o homem está inclinando ao mal. Entretanto, a palavra de Deus mostra que o ser humano é a imagem de Deus. Na verdade, todos nós sabemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, Quando Deus fez o homem, lá em Gênesis, no capítulo 1, os irmãos podem perceber lá, que quando Deus vai fazer o homem, Ele faz a imagem e a sua semelhança. Então, por isso que aqui fala que nós somos a imagem de Deus. Ainda que a consequência do pecado fosse trágica, Ele não perdeu, eita glória, Ele não perdeu essa imagem. Assim é possível ver o homem
a produzir coisas boas. Nesse sentido, podemos afirmar que a cultura que o ser humano produz traz consigo a herança do pecado, mas também a herança da imagem divina. Por isso, há aspecto positivo e negativo na cultura humana. O Evangelho propõe restaurar o ser humano todo e assim, com a consequência, fazer com que ele produza cultura que glorifique Deus em todo o aspecto humano. Aleluia! Glórias a Deus! Então nós somos imagem semelhante do Pai. Nessa lição de hoje, estudaremos a cultura humana através da Bíblia Sagrada. O nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra, né? Ou inofensiva, porque todas elas vão ser contaminadas pelo pecado de Adão, né? Não é porque Adão pecou, né? A gente pode achar que isso pode ser contaminado. Em seguida veremos também, né? Que a cultura humana tornou-se abrigo natural do homicídio, né? Do sexo depravado, da usura das rebeliões contra Deus. Mas a notícia que nós temos é que o Evangelho de Cristo pode transformar, né, esse tipo de cultura, ou qualquer cultura que seja. O Evangelho pode transformar tudo, né? Quanto a nós, a Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo que jaz do maligno, né? Como já fez Israel e Judá, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas, e ambos os reinos foram destruídos. Mantenha-nos, né, nossas propriedades como o povo de Deus. Os irmãos da Tessalônica são um exemplo para todos nós por ter colocado em prática a sua fé no Senhor. Testemunho, né, testemunhando que Cristo em diversos lugares. Às vezes a gente me pergunta por quê. Porque nós estamos falando da igreja de Tessalônica? Porque era uma igreja avivada, né? É uma igreja genuína, que fazia, né, menção da palavra do Senhor, né, e era firme na fé. Então por isso que o apóstolo não queria que a igreja de Tessalônica caísse em contradição, se rebelasse contra o Senhor. Então ele foi lá para dar seu apoio e ajudar os irmãos na fé, crescer. Então, de acordo com que nós vamos estar estudando, o que é a cultura, né? O que é a cultura? De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura a partir da criação divina, né? Então, nesses tópicos que estamos estudando agora, ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus, né? Na definição da cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção dos alimentos, que se pode encontrar em Gênesis capítulo 4, versículo 2. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais e intelectuais. Semelhante à tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. E a cultura dos gentios? Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhe havia transmitido do patriarca Noé. Logo após o dilúvio, né, Noé, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Em Romanos 1, né, capítulo, versículo 18 e 25. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberba. Você vê que se encontra isso aí em Romanos, que o ser humano, ele passou a adorar a criatura em lugar do nosso Pai. Objetos, imagens, né? Então,
você vê que essa cultura, deixaram de ser uma cultura assim, como que eu vou falar para você? Deixar de adorar a cultura de Deus, né, que é o nosso Pai Criador, para adorar e acreditar na cultura que o homem, que o ser humano fazia. Hoje, a antropologia e a cultura vê como meros fenômenos sociológicos e culturais, a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio, né? Segundo a Reis 23:7, você pode encontrar falando a respeito da prostituição, né? Do homicídio e da corrupção naquele tempo, e que hoje também, né, está se cada vez mais expandindo mais e mais. Não é muito diferente da época de Noé. É a cultura do povo de Deus, né, nós cristãos, nós irmãos, a visão do povo de Deus, quando a cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, é inspirada e iterante, como completava a palavra do Senhor, segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: terra é do Senhor. Haja vista os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo as suas colheitas, né? Tudo que você colhia, você é consagrado ao Senhor. É uma cultura daquela época, mas eram coisas que o nosso irmão cristão fazia, né, no passado. Toda essa cultura que tinha, tudo que escolhia era oferecido ao Senhor, né, e tudo era adorado ao Senhor, não como a outra cultura fazia, que era as culturas dos gentios, né? Os gentios eram que andavam no pecado, isso sempre cometendo pecado. Não é que nós não temos pecado, nós temos pecado, mas só que os pecados cometidos diários na época, os gentios cometiam, né? Que a gente acabou de falar ali atrás, sobre a soberba, né? Sobre a prostituição, o homicídio, a corrupção, até o infanticídio, e aquilo que eles levavam, que eles se apresentavam, né? Porque se você é um cristão, não apresenta coisas boas para Deus, né? Então tudo isso que você faz de errado, porque não é possível uma pessoa saber que está errado e continua fazendo, porque eles são gentios, né? Ele não deu valor à palavra de Deus, ou talvez não ouviu a palavra de Deus. Então continua oferecendo as suas culturas, né, a outras, né, a outros denominadores. Mas o cristão, né, na época não fazia isso. Portanto, tudo quanto fizemos tem a ser ferido por este mandamento apostólico, né? Portanto, que comais, que bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Em 1 Coríntios 10, 31. Você pode encontrar tudo que você faz para a glória de Deus, né? Você toma um copo d'água para a glória de Deus. Você tem seu emprego, mas é para a glória de Deus. Você tem o seu salário, é para a glória de Deus. Tudo que você tem é para a glória de Deus. Porque nada nessa terra, né, não é para mim, para você. Sempre a gente tem que agradecer a Deus, mas é tudo para a glória dele, né? Portanto, quer comais, quer bebais, façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos pegar a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, que vai estar falando sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 10,
versículo 31. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 31. É isso mesmo? Aleluia. Capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 fala sobre isso que eu acabei de falar. Façais qualquer coisa, né? Portanto, que comais, bebais ou façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Às vezes vocês pensam que eu estou falando, por mim, nós vamos pegar a Bíblia e vamos ver a referência da palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 31. Não é eu que estou dizendo, tá? É a palavra. Portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vou até ler mais o versículo 32 aqui. Portais-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus e nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Aleluia! Glórias a Deus. Está vendo, meus amados? Às vezes a gente está falando aqui, né? Mas a gente é bom pegar a Bíblia e mostrar, né? Que, como eu já falei nas aulas passadas, quem não crê na palavra de Deus, no que vai crer? Tudo que é bom para a glória de Deus, a palavra sagrada diz. Aqui na palavra de Deus tem também as coisas erradas que foram acontecidas, né? Sobre o que foi, que vai acontecer, né? Tem profecias. Então, não é eu dizendo, mas sim o Espírito Santo dizendo para nós nessa manhã, né? Eu falo noite porque está de noite ainda, mas para que o Espírito Santo nos guie cada palavra. Vamos participar, né? Interagir, para que Deus possa estar te abençoando através da palavra, né? E através da sua ferramenta que Deus está te usando nessa manhã. Aleluia. Vamos lá para o segundo tópico, né? A cultura e a soma de todas as relações humanas, espirituais, intelectuais e materiais, etc. Né? Isso as culturas todo mundo sabe. Por exemplo, em Tarugá tem a cultura disso, né? Tarugá tem a cultura de folclore, tem a cultura de dança, cultura de carnaval, mas a maior parte dessas coisas aí, né, é uma cultura que para o cristão não é dignada a Deus, né? Tudo nessa terra é feito pela mão de Deus, né? Pelo nosso Pai. Toda a obra é feita pelo nosso Pai. Mas o homem cria suas culturas. Mas muitas das culturas não é agradável a Deus. Vamos lá para o segundo tópico. Uma cultura dominada pela iniquidade. O pecado. Eu acabei de falar aqui. A iniquidade é o quê? O pecado. Muitas culturas criadas, mas são devastadores da alma da pessoa, né? Do homem, do ser humano. O homem foi posto no Éden para lavrar, veja bem, isso aqui está escrito lá em Gênesis. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura, a partir da criação divina. Se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e no capítulo 2, versículo 5. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Olha bem, eu acabei de falar. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Está vendo que é o Espírito Santo está falando? Oh, glória a Deus. Não sou eu.
O Espírito Santo me deu para mim a palavra que eu acabei de falar. Toda cultura se pôs contra o Senhor, nosso Pai. E aí? A gente tem que ter observação nessas coisas que essas culturas de hoje em dia, né? A gente tem que ter observação nessas coisas. A cultura original. Tá vendo? Houve interrupção aqui, que os irmãos perdoem em nome de Jesus, né? É isso aí. A palavra de Deus está sendo feita, alguma coisa sempre acontece. Mas vamos dar continuidade para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente vai dar a continuidade da palavra do Senhor. Então nós estávamos falando sobre a cultura, né? O Evangelho transforma a cultura. O Evangelho de Cristo transforma a cultura. Então, o que nós precisamos agora é responder essa pergunta a nós mesmos. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Né? Então, claro que sim. Isso já foi falado hoje, que o homem sempre transforma a sua cultura em iniquidade, em pecado. Vamos dar aqui continuar. Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais, né? Aliás, o próprio Filho de Deus, quanto da sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por três grandes culturas: a judaica, a grega e a romana. Todavia, sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo a viver num só corpo. Romanos capítulo 10, versículo 12. O Evangelho transformou a cultura conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, mas pode influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja visto o que aconteceu em Efésios durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando praticamente da artes mágicas queimaram seus livros em público, em Atos 19. Se quisermos de fato transformar nosso país, devemos evangelizá-los de acordo com o modelo dos Atos dos Apóstolos, né? Os crentes de Corinto, um exemplo de influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Não obstante de Paulo levar o Evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas em contexto moralmente doentio. Apesar de seus graves problemas, a igreja de Corinto detinha todos os dons espirituais. Os mais importantes, porém, é que os seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. O Evangelho pode transformar a cultura dominada pela iniquidade. Pode. É que eu falei, a palavra de Deus ela é eficaz em todo momento. Em toda parte. Ela vai e corrompe a iniquidade, né? Ela transforma as culturas. Então a gente não devemos parar de trazer o Evangelho de Jesus por isso. E outro exemplo que Jesus deixou, né? Os cristãos são chamados filhos da luz. Mesmo quando buscamos introduzir luz no mundo de trevas, Paulo era apto de achar abertura para o Evangelho na cultura popular de sua época. Sua estratégia comunicativa de ser tudo para todos foi posta em prática, né, no Areópago,
onde uma obsessão grega e a adoração a um deus desconhecido tornou-se oportunidade notável, citando os poetas gregos e referindo-se às peças teatrais ocorridas em lutas de boxe gregas. Paulo tomou a cultura ateniense como ponto de partida para introduzir a luz do Evangelho, em vez de separá-la-se da cultura deles ou de consumi-la sem criticá-la. Paulo explorou, né? Você entrou no meio da cultura deles, né? E se adaptou aos seus próprios propósitos, desde modo ele redimiu e transformou a cultura popular de seu tempo, né? Tipo assim, ó, você entrou na cultura deles, entendeu? É um jeito mais fácil de você levar o Evangelho, e eles acabam vendo que aquela cultura deles ali não se agrada a Deus. Aí Paulo achou um meio de trazer a palavra do Evangelho no meio da cultura deles. Mas tem que ter muita sabedoria, pedir direção para Deus, para que você consiga levar, né, mudar as cabeças pensantes das almas que estão direcionadas às culturas da iniquidade. A cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8 dos apóstolos, viremos não apenas influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades, tão raras para abalar as estruturas deste mundo, se jaz no maligno. Sejamos santos e evangelizemos, façamos missões e a ordem de Cristo. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo a Tessalônica. Então devemos seguir os exemplos dos nossos irmãos apostólicos, né? Ser imitadores de Cristo, de Jesus, e onde nós entrarmos, levar os bons exemplos da palavra do Evangelho de Deus, e nós sim, né, conseguimos. Aleluia, glória a Deus. A cultura original, ela se a terra é do Senhor, né, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Nós somos servos de Deus, então nós não passamos de servos de Deus, né? Devido ao pecado de toda a cultura humana, né, e a cultura original, se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. A cultura do homicídio, como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Os heróis daquele tempo eram vilões que se andavam à opressão e a matança. Hoje, vemos aqueles dias replicarem-se em todos os seus segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto e da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? E a cultura do erotismo? O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado, né? Encontra-se em Mateus 24, 37 e 39. A fraqueza moral iniciada pelo homicida, que Lameque fez de sepultura, que se encontra em Gênesis 4, 23. E a promiscuidade precisou apenas de um exemplo, né? Precisou apenas de um exemplo, a fim de espalhar-se que Deus tem misericórdia de nossa geração.
A cultura do consumo irresfriado. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Hoje, gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz e ao consumo pelo consumo. Isaías 55, 2. Eis o resultado de todas essas gastanças. Famílias endividadas e muita gente à beira da miséria, né? Isso aí não é diferente. E seja provindos e não pródigos. Você vê, irmãos, que como que a situação é complicada? O consumo enfreado da cultura hoje também não é diferente, né? Não é diferente hoje. Hoje está na mesma situação. E a cultura popular da igreja, como que tá? Vamos ver? Em um filme, o diretor do filme Guerra das Estrelas, e por conseguinte moderno fabricante de mitos, declara que o cinema e a televisão suplantaram a igreja como grandes comunicadores de valores e crenças. A possibilidade de que a mídia substitui o papel historicamente vital desempenhado pela igreja na formação dos valores de uma comunidade é desconcertante, mas compreensível para muitos. O cinema se tornou uma igreja virtual. Mesmo dentro de nossa casa, verificamos que as devoções familiares são suplantadas pelos deuses eletrônicos. A televisão pode funcionar como santuário privado a Deus das imagens, né? Um Deus do lar grego, olímpico, ou um Buda pessoal da televisão pública, ou um Deus Dionísio da TV a cabo. Cada um oferece sua própria visão de vida boa. É hoje que está aí. A televisão se propagando como deuses. E frequentemente jazemos prostrados diante de nossos deuses, ficando preguiçosos e indolentes. Esse tradutor que falou isso daí é o George Lucas, né, que é diretor do filme da Guerra das Estrelas. E não é mentira. As pessoas hoje se dão valores no que as televisões, as mídias propagam, né? E são os deuses de TV a cabo, os deuses de TV, das TV, aonde leva mais o ser humano a cada vez mais perder a sua salvação, porque se compara como Deus, não sabe fazer o uso das redes sociais, né? Do jornal. Ele não sabe fazer o bom uso. E tem o bom uso. Se tivesse todas as coisas boas, das coisas que uma vez aprende, nossos filhos aprendem, às vezes aprendem na TV, né? Nas redes sociais, né? Não aprende coisas boas. Por isso devemos vigiar e orar e ficar, né, atento com essas coisas que acontecem ao nosso redor.